Vai desligar de novo. Vamos dar início às apresentações. As apresentações dos TCCs 2010, Tá filmando. período, segundo semestre. E a nossa primeira apresentação é com o João Antônio de Oliveira, que vai falar sobre a literatura e a abolição dos escravos no Brasil e na América do Norte. Quero pedir à plenária que se manter calado, não pode fazer perguntas ao aluno, nem à banca. Desliguem os seus celulares, por favor. Se precisarem sair, saiam com o menor barulho possível. E vamos apreciar aqui o trabalho do João. Você tem até 15 minutos para apresentar. Chegando nos cerca de 12 minutos, eu te dou um sinal para que você, caso você esteja concluindo, você conclua. Boa noite, professor Manuel Luiz. Boa noite, professor Manuel Flávio. Boa noite, colegas, Facino. Minha sobrinha, que representa o meu irmão mais experiente. O meu trabalho, o professor vai dar no início, não é sobre saber exclusivamente para apresentar o meu trabalho. Na introdução do meu trabalho, eu falo de maneira breve, sucinta sobre o trabalho todo, na introdução, o entendimento do trabalho ao todo. A pergunta de pesquisa é: por que a abolição dos escravos? Então, essa pergunta vai ser respondida ao longo da apresentação. E foi a ver o capitalismo que aconteceu a abolição dos escravos. Não foi simplesmente para abolir os escravos, foi para a manutenção do capitalismo, que vai ver mais adiante. O objetivo geral é discorrer sobre a literatura, como a literatura contribuiu para o evento da abolição dos escravos no Brasil e na América do Norte. E o objetivo específico é dar conta como a literatura contribuiu, se contribuiu, para esse evento. A catalogação são dados técnicos da obra, nome, tipo da obra, número de páginas, enfim, são dados relacionados à parte técnica do trabalho. Agora, no capítulo 1, eu faço um trabalho de introdução histórica, a representação dos faraós, da início da IAC, até o início do capitalismo, do século XV e XVIII, assim. Porque a evolução está relacionada com o capitalismo. Quem era escravizado? Era o item 2. Era escravizado basicamente os negros na África, segundo os índios, e depois qualquer cidadão que estivesse fora do padrão social da época. Então, Pedro, ele assina vários documentos que combinam na lei do Bento. E essa lei do Bento, futuramente, ela passou da lei dos sexagenários. Lei do Bento, porque toda escrava que era alforriada aos filhos dessa escrava não poderiam mais ser escravos. E a lei dos sexagenários, os escravos que tinham mais de 60 anos também, eles foram libertos. Mesmo com essa assinatura durante o período de 1850, mais de 50 mil negros são contratados para o Brasil. Mesmo mais ainda. O interesse extingue a abolição do grupo Rui Barbosa, Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Barão do Protegido, Leandro Patrocínio. A literatura foi lá de Malvinha. Eram folhetins que Cássio Alves escrevia as poesias dele e entregava porta em porta para convencer a multidão, a sociedade, de que a abolição era o melhor evento para aquele momento. Nesse capítulo, contribuição literária para a libertação do Estado, é um capítulo mais complexo. Eu faço aqui a literária do Brasil, falo um pouco do trabalho sobre a literária do Brasil. E as obras abolicionistas, colocou aqui o Eduardo Boris, que o William Eduardo Boris, dentro da gráfica dele, de 1899. Ele não era abolicionista, até porque a obra dele foi feita depois da abolição, que foi em 1863, foi o governo na versão.
Abraham Lincoln foi abolicionista, que a obra foi feita exatamente no momento da abolição, né? Abolindo a escravidão na América Latina, na América do Norte, no Brasil, em 1º de janeiro de 1963. Ele foi abolicionista. Mas na frente não vai ver se foram abolicionistas, se não foram abolicionistas. No capítulo 3, a força e a extinção da escravidão no Brasil. Ruim e a insatisfação de 1819 e 1820. Por quê? Porque exatamente nesse ano aí é que começou o código na sociedade de que a escravidão tinha que ser suportada pelo trabalho regulamentado. Uma vez que o capitalismo tinha que fazer transações financeiras e o monarca não podia trabalhar, investir o capital sozinho, ele tinha que comprovar quem trabalhava. Então, sem esse documento, o capitalismo não ganhava força. Então, o Rui Barbosa, que era sabedor disso, ele sabia dessa insatisfação. As leis do capitalismo não convenciam o governo. É interessante que o governo assinou as leis já mencionadas no capítulo no início do trabalho, da apresentação, e o governo assina as leis, ele assina as leis de alforria, vários documentos, e depois ele se recusa a libertar os escravos, né? Ele não aceita mesmo, até o final ele resiste, não aceita. Os fazendeiros também não aceitaram a abolição, porque era a ferramenta deles, era a ferramenta do trabalho deles. Ser escravos, sem tecnologia, sem máquina, não produzia, não plantava cana-de-açúcar, não produzia açúcar, e muitas outras coisas que eram necessárias. Bem, então Dom Pedro, ele vai à Europa cuidar da saúde, né? Enquanto que o grupo abolicionista, Rui Barbosa e os demais já citados, eles aproveitam para rodear a princesa Isabel para que ela assine a lei áurea. E ela assina a lei áurea, né, em 13 de maio de 1888. Ela sim era abolicionista. E a princesa Isabel trocou a coroa pela liberdade dos negros. Porque o Barão de Cotegipe advertiu, que era um dos mais próximos dela no gabinete, falou: isso, esse gesto vai custar a coroa. Ainda hoje a princesa Isabel é princesa. Não chegou a rainha Isabel, chegou a princesa Isabel. Porque Dom Pedro, quando regressou, ela não tinha cumprido o que ele havia escrito no caderno para que ela fizesse. Ela fez exatamente a liberdade dos negros para passar. E na conclusão da movimentação histórica, eu fui incluir no trabalho, na conclusão do poder dos fazendeiros. Os fazendeiros desse de Jaretário, ele narrou fez esse texto aí, onde fazendeiros eles tomam as terras dos índios para poder prosperar. Talvez agora uma cerveja para a igreja, tradução aberta, a língua inglesa, a tradução dos escravos do continente americano, né? O Edward Boyce, já citei, aí tem. Reinhard Bergstall, 1850, um trabalho do Nambu precisando do quê? É acabando com o pai com mares. Essa mulher, ela foi a principal abolicionista na América do Norte. Ela chegou a ser caçada para ser presa e taxada de batedeira, porque ela trabalhou incessantemente para que fosse feito aquilo. Não sei se tiveram os negros que queriam o capitalismo, mas as duas coisas juntas levou essa mulher a trabalhar muito, muito mais. O segundo desses cidades aqui que eu vou falar é o Laudequiano. Ele era conhecido também como Gustavo Sbarza. O Laudequiano, ele foi escravo até os 21 anos, ele conseguiu comprar a sua alforria, casou, teve filhos, estudou, e a obra dele contribuiu para a emancipação de muitos outros países a seguir isso. Apesar que a obra dele não está disponível, não sei por que eu consegui chegar a ver a obra dele, a pessoa dele está disponível, mas a obra não. Mas ele geria no tempo de 1745 e 1797, obras não citadas. Gerard Bergstall, de 1850, essa obra, né? E William Shakespeare, o Romeu e Julieta, porque apesar de ser muito depois ainda dos dias atuais, William Shakespeare conseguiu mais de 250 anos de imortalidade com apenas essa obra aí, apenas esse livro. Então é um
fenômeno da temperatura, né, na América do Norte. E, então, nós estamos aqui nos autores brasileiros, Joaquim Manuel de Macedo, né, em 1844, ele também não foi trabalho abolicionista, não foi direcionado à abolição, não foi. Gonçalves Dias, né, e até do tempo que era garoto, via, né, que a terra de Palmeira, os brancos trabalhados, as aves que apologiam e apologiam no mar, quer dizer, são trabalhos que passam, infelizmente morrem, né, e ficam na lembrança. Agora, Castro Alves, esse é um abolicionista brasileiro. No Brasil foi Castro Alves e Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele deixou cunhado vários pensamentos, ele deixou sobre a abolição, não está no slide, mas diz o seguinte: a abolição é cá entre nós o problema dos problemas. Ele era abolicionista de coração, o pai dele, João Barbosa, vendeu os escravos, né? Segundo Posto, trazendo uma obra de Oswaldo Rico, acadêmico, que é o acadêmico número 10 da Academia da Letras, fundada por ele, a obra dele diz isso. E o Castro Alves, a obra dele mais relevante, os folhetins que circulavam, na minha sociedade eram todos de Castro Alves, para convencer a sociedade, né? E eu peguei esse guri aqui, do pequeno texto de Ferrinho, a banca, seu naquele tempo, de ler um trecho poético do Castro Alves sobre uma das obras dele. Quase todas as obras de Castro Alves foram direcionadas à escravidão, à abolição dos escravos. E ele diz nesse fragmento o seguinte: presa nos olhos de uma só cadeia, a multidão faminta cavaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. Então, eu achei muito abolição, muito abolição. E meu trabalho é um trabalho que eu procurei colocar no meu trabalho, que havia de melhor em termos de humanismo, a pesquisa profunda de obras e a inclusão de tópicos fora da escravidão aponta para a integração do uso de médico. Todo trabalho tem que ser interagido com outros segmentos, minha obra mostra isso. Do ponto de vista humanitário, eu acredito que é uma coisa que é necessário se fazer. Meu trabalho é relevante porque ele valoriza a vivência humana no passado, ele valoriza a vivência humana no presente, e ele instiga o conhecimento dessa obra que será publicada, ele instiga para que hoje e os de amanhã eles veem continuidade da preservação da liberdade, na essência. Citei no meu trabalho a sociologia, né, que foram obras que aconteceram juntamente com a abolição dos anos 1800, e eu não tenho como pensar diferente. Eu entendo que o meu trabalho é um trabalho de extrema relevância. Quer seja do ponto de vista humanitário, passado, presente e futuro, a minha obra é excepcional. Muito obrigado por sua parte, por sua ouvido. Temos aqui também as gravadoras do Rui Barbosa, né? O Castro Alves, que era amigo do Rui Barbosa, sempre foi uma cena inusitada de chicotes, né? Que ser obra de arte, vitória, mas existiu isso, né? Infelizmente nós temos isso, né, combinado na história, e não tem como a gente falar só das coisas boas, coisas bonitas. E o meu trabalho é para o lado positivo da sociedade e dos direitos humanos.